Caríssimos irmãos, caríssimos ouvintes, salve Maria. Estamos em mais um podcast à conversa com o Padre Jorge. Padre Jorge, salve Maria. Salve Maria. Salve. Desta vez com um tema que entrou na nossa cultura com um aspecto muito engraçado. Até começou pelas crianças, mas que fica no ar esta dúvida. Se um católico pode ou não pode participar deste tipo de atividades ou festividades, como é o caso do Halloween, que tem sempre aquele lado pitoresco. Um lado engraçado, não é? É, sempre uma brincadeira engraçado. de crianças. É uma mera brincadeira de crianças. Começa sempre assim. Já se brinca em todas as partes, assim, as crianças gostam muito de se disfarçar e gostam, realmente. É uma espécie, é um carnaval do outono. Né? Aliás, há mais ou menos. várias Um bocado sociólogos e inclusive sacerdotes, sobretudo, que estudam muito esse fenómeno do Halloween. E é propriamente um carnaval do outono. Ou seja, foi mais ou menos como que substituindo o outro carnaval, que é religioso, também muito paganizado, mas agora... E o Halloween, de facto, é isso, é o que você está a dizer. Nós vemos hoje em dia a sociedade a abrir-se muito para o oculto, para o espiritual, mas um espiritual não religioso, não é? Espiritista, para o mágico. E todos esses ingredientes estão no Halloween. E cativam a atenção. E o pior é que não são só esses ingredientes, há outros ingredientes, porque quando a criança vai se disfarçar no Halloween, vai se disfarçar do quê? De um santo? Não. Vai se disfarçar de um zombie, de um vampiro, de um bicho tipo um morcego, um morcego humano, é um fantasma. Ou de um esqueleto. Um esqueleto, um Drácula qualquer assim. Então é uma festa que só traz referências meio ocultistas, meio até satanistas. Aliás, e por isso é que nós estamos a fazer este podcast, não é? Esta conversa, é que o dia 31 de outubro, não é? Do dia 31 de outubro para o dia 1 de novembro, que é o dia de Todos os Santos, uma festa, uma solenidade católica, nesse dia 31 de outubro, isso é afirmado pelos principais exorcistas católicos, não é? Mas não é tirado da cabeça deles, não é? Isso é afirmado pelos próprios satanistas e pelas pessoas que participaram disso. O dia 31 de outubro é o dia em que se fazem mais rituais satânicos no mundo inteiro. Aqui um contraste engraçado. Aquilo que entra para nós como uma brincadeira, como uma coisa muito engraçada, na realidade tem aqui este lado mais endemoniado, diabólico, macabro. Há vídeos de homens, mulheres que foram satanistas e que se converteram e depois narram. Quer dizer, o dia mais importante para os satanistas é o dia 31 de outubro, porque é o dia que faz terminar o ano satânico. Assim como nós temos o ano civil, não é? Começa dia 1 de janeiro, e temos o ano litúrgico, não é? Que a Igreja coloca no início do Advento, porque prepara-nos para o Natal, o nascimento do Salvador. Então assim também eles têm um nascimento, é o nascimento de Lúcifer, de Satanás. Então o dia, digamos, do Natal, claro, um anjo não nasce, mas o dia, digamos, do Natal do demónio é o dia 31 de outubro. E por isso é que, em contraposição, é uma coisa impressionante isto aqui, mas em contraposição à redenção, que foi às 3 da tarde, não é? A hora em que Nosso Senhor morreu por nós na cruz, não é? E nós comemoramos isso na Páscoa, em contraposição, nessa noite do 31 de outubro, às 3 da manhã, ou seja, no auge das trevas, em vez de ser às 3 da tarde, no auge da luz, no auge das trevas é o momento em que há mais rituais satânicos e rituais de sacrifícios humanos em todo o mundo. Para aqueles que coisa impressionante. Que estão a ver, pode ser que as pessoas não tenham ainda elementos suficientes para chegar aqui, pois, que é um ponto importante. O que é que tem o Halloween a ver com isto? Onde é que isto começou? Para chegar até este ponto que o senhor nos estava a contar agora. Do ponto de vista histórico, não? Exatamente. Então, para nós entendermos a razão de ser do Halloween, e temos de entender a razão de ser de duas realidades diferentes que depois acabaram por se permear uma à outra, e sobretudo a realidade do lado católico que acabou por tomar conta, digamos, desse conjunto. O que acontece é que a Igreja, no mês de novembro, comemora é o mês das almas. O mês de novembro é dedicado às almas. Porquê? Porque, como disse há pouco, o início do ano litúrgico é no Advento, que é no final de novembro, início de dezembro. Normalmente final de novembro. E a festa que antecede é a festa da solenidade de Cristo, o Rei do Universo. O Nosso Senhor virá para julgar os vivos e os mortos. Então, é uma festa já escatológica, de realidades que irão acontecer. E para cada um de nós, as últimas realidades são os novíssimos. O que é que irá acontecer no fim da nossa vida?
a morte, o juízo, céu e inferno. E por isso é que o mês de novembro dedica-se especialmente a lembrar aqueles que já partiram e as realidades, que são os novíssimos, as últimas realidades que irão acontecer connosco. A morte, o juízo, etc. Ora, esta festa, concretamente, o início do mês, aliás, de novembro, dá-se com a solenidade de Todos os Santos. A solenidade de Todos os Santos foi instituída por um Papa no século VIII, precisamente para fazer com que todos os santos fossem lembrados, os santos canonizados ou não canonizados pela Igreja. Assim, todas as pessoas estão no céu. Até uma pessoa piedosa, tenha rezado muito, mas que morreu ignota, assim, no meio do... lá numa terrinha qualquer. Mas só preciso fazer aqui um parênteses para quem não sabe qual é que é a diferença de um santo canonizado para um não canonizado. Então, o santo, todas as pessoas que vão para o céu são santas. Todas as pessoas que vivem na graça de Deus são santas, já dizia São Paulo, escreva aos santos da igreja tal. Então, mas a pessoa vai para o céu, é santa. Mas qual é a diferença entre o santo e o canonizado? É que os canonizados tiveram uma vida que foi conhecida, foi reconhecida pela igreja a virtude desse santo, e então ele foi tomado como modelo. Então esse santo, sendo canonizado, é no fundo dito assim pela igreja. Podem rezar esta pessoa, este homem, esta mulher, porque de facto teve uma vida virtuosa e é exemplo para todos os fiéis, é exemplo para toda a igreja. Então esses estão no céu, evidentemente, porque pela vida que tiveram, pela morte que tiveram. E depois existem muito mais do que esses. Os canonizados, um Santo António, um São Tomás daqui, numa Santa Beatriz, há muito mais do que esses, porque são os outros que nós não conhecemos, das quais não conhecemos a vida, até muitos religiosos. Dos quais morreram em estado de graça e foram para o céu. Então no dia de Todos os Santos comemora-se a solenidade de Todos os Santos. Depois foi também instituída, já no final do século X, em Cluny, foi instituída a festa dos fiéis defuntos, né? Porque eram aqueles homens e mulheres que tinham morrido na graça de Deus, mas ainda não estavam no céu, estão no purgatório. E por isso nós devemos rezar por essas almas para que eles possam o quanto antes purificar-se das faltas que cometeram aqui na terra e ir para o céu. Ora, ao longo dos séculos, a Igreja sempre quis oferecer nesse mês das almas sacrifícios pelas almas. E por isso é que nós oferecemos as missas. Eu quero oferecer a minha missa pelo meu pai que faleceu, minha mãe, os meus avós, toda a minha família. Então, oferecer pelas almas. E a gente pode oferecer através da missa, através de orações, através de sacrifícios, visitar no cemitério, né? Visitar os nossos antepassados, como fazemos no dia 2 de novembro. E há uma outra forma que é também dar esmola. Dando a esmola, nós estamos a fazer um sacrifício e o podemos oferecer pelas almas. Ora, esse costume de dar a esmola, antigamente, como é que ocorria? No início de novembro, os mendigos iam bater à porta das pessoas que tinham posses, pedir esmola. E pediam, aqui em Portugal até existe o pão por Deus. Acho que até hoje, no interior deve existir, em alguns locais, o pão por Deus, porque é uma tradição já muito, muito antiga de pedir. Na altura eram os mendigos, hoje em dia são mais as crianças, mas pronto, era o pão por Deus. Oferecer, os ricos, tendo mais, dão essas molas, oferecem esses sacrifícios também pelas almas. Isto é a realidade católica. Agora acontece com a realidade pagã, que acabou por tomar conta da realidade católica. Primeiro a realidade católica tomou conta do paganismo, e agora com o neopaganismo, né, esta realidade, através do Halloween, está a tomar conta. Inverter o movimento. Acontece. Havia uma festa entre os celtas, que é um povo que foi nómada, depois estabeleceu-se em várias partes aqui da Europa, e particularmente nas Ilhas Britânicas. E os celtas tinham castas sociais muito definidas e tinham uma casta religiosa, que era a que mandava, que eram os druidas. Né? E os celtas, no dia 31 de outubro, quer dizer, não necessariamente no dia 31, mas era a parte entre o equinócio de setembro e o solstício de dezembro, que eles não tinham os mesmos meses que nós temos. Não? Nós temos os 12 meses, janeiro e fevereiro, eles não tinham. Eles existiam muito antes e não tinham esse nome. Então eles regiam-se por um calendário lunar, e pelo Sol e pela Lua, eles regiam-se mais pela Lua, eles iam vendo os dias que eram maiores, eram mais pequenos. Então eles tinham duas estações do ano, propriamente. A estação grande, onde o Sol dominava, que é mais ou menos de maio a outubro, e depois de outubro, novembro,
até ao mês de maio seguinte, ao ano seguinte, tinham a estação das trevas. Então, a estação da luz e a estação das trevas. Ora, o que acontecia? Para eles, no final de outubro, a estação das trevas começava a dominar. E então eles tinham estabelecido uma festa chamada Samhain, que significava mais ou menos fim do verão. Quer dizer, calcula-se que significava algo com isso. Sim. Era uma espécie do deus das trevas que estava a chegar. O deus da noite. E nessa noite, em que o dia ficava mais pequeno que a escuridão, havia uma crença entre os celtas de que os mortos ficavam com mais poder e mais próximos dos vivos e tinham poder de vir comunicar com os vivos. Então o que é que eles faziam? Eles faziam um ritual. Isto é uma coisa, enfim, temos de imaginar povos completamente pagãos, não são católicos, não vão à missa, não rezam, ou se rezam aos deuses deles, sobretudo deuses da natureza. Então o que é que eles faziam? Os druidas preparavam os rituais onde havia sacrifícios, inclusivamente, isso é histórico, sacrifícios humanos, e eles tinham de se proteger dos espíritos que vinham dos mortos, não é? Então o que é que faziam? Preparavam, para já bebiam bebidas alcoólicas, faziam rituais orgiásticos mesmo, coisas assim horrorosas. E as famílias, todos tinham de participar, se não eram amaldiçoados. Quem não participasse era amaldiçoado, porque aquilo era uma festa, digamos, global, que tomava toda a gente. E depois as famílias em casa, para se defenderem dos espíritos que vinham lá das trevas, disfarçavam-se. Disfarçavam-se. Punham máscaras para não serem reconhecidos pelos seus antepassados. Curioso, não é? É engraçado. E ao mesmo tempo também pegavam num nabo e acendiam com a gordura das vítimas que tinham sido imoladas, acendiam uma vela, não é? Que era para que a luz dessa vela protegesse das trevas dos mortos que estavam aí a vir e estavam a tentar comunicar com os vivos. Vocês veem que é uma coisa completamente supersticiosa. Sim. Né? Bom, o que aconteceu foi que, evidentemente, com a evangelização das Ilhas Britânicas, porque foi sobretudo nas Ilhas Britânicas, evidentemente na França também, mas os romanos nunca chegaram às Ilhas Britânicas, então os celtas prevaleceram lá muito mais, sobretudo na Irlanda. Eles chegaram à Inglaterra, mas a Irlanda, digamos, o povo celta dominou muito mais, durante muito mais tempo. Depois São Patrício é que foi lá evangelizar, mas para conseguir, né, conquistar os celtas nessa evangelização, o Papa acabou por estabelecer essa festa no dia 1 de novembro, possivelmente, para tentar substituir a festa pagã dos mortos que tinham os celtas. Então, claro, pensando assim, nós devemos realmente rezar pelos mortos, não é? Devemos inclusivamente ter uma certa relação com os mortos, porque no caso somos católicos, sabemos que há mortos que estão no céu e devemos rezar a eles e pedir ajuda deles. Mas não dessa forma como os celtas faziam. Isso é uma coisa completamente pagã. Estão a oferecer sacrifícios humanos, não é? Com sangue e com não sei e depois com rituais medonhos, degradantes. Então houve uma evangelização e houve uma transformação dessa cultura pagã numa cultura católica. E então a cultura católica criou a festa do All Hallows Eve. O dia de Todos os Santos era o dia 1 de novembro, onde os mortos de facto eram lembrados. E na véspera, uma vez que era uma solenidade, na véspera, o Eve, né, All Hallows Eve, era a véspera do dia de Todos os Santos. Surgiu essa festa, tempos assim imemoriais. Ora, a palavra foi, sobretudo no inglês antigo, foi depois mudando e acabou por se tornar o Halloween, que ainda tinha algo assim de festa religiosa. Cristianizado. Só que o que aconteceu foi que com a expulsão do cristianismo não digo mal, da Igreja Católica no século XVI, por Isabel, a rainha de Inglaterra, e pelo pai dela, no caso pelo Henrique VIII, que expulsaram os católicos, os protestantes não cultuavam os santos. Então a festa acabou por prevalecer, não a festa católica, porque foi expulsa, o dia de Todos os Santos, eles começaram-se a voltar para as tradições e para o folclore dos celtas. O que eles chamavam a voltar às origens. Voltaram às origens. Ou seja, tirou-se todo o aspecto religioso da festa, porque não se podia mais cultuar os santos no tempo da instauração na Inglaterra da religião anglicana. E depois, quando os ingleses começaram, os puritanos, a ir para os Estados Unidos, essa festa já meio já paganizada, porque não tinha caráter religioso, porque tinha sido abolido,
nos Estados Unidos começou-se a criar uma festa de All Hallows Eve, não é? Ou já o Halloween, mas uma festa assim muito cultural, muito folclórica nos Estados Unidos. E no século XX... Mas com as mesmas superstições dos espíritos, para se proteger dos espíritos, ou não? Já tinha sido alterado? Dizer, a Igreja durante o século já tinha, digamos, assim, santificado a festa. Mas evidentemente que ficaram alguns traços. E sobretudo, no século XX acabaram por pegar nas tradições católicas do bater à porta e pedir a esmola. E a festa, em vez de ser mais uma festa para mendigos, começou a passar a ser uma festa para as criancinhas. Então as criancinhas iam bater à porta, né? Passou para o lado engraçado. Não sei quanto, o lado engraçado. E depois criou-se também, isso foi já no século XX, a história da abóbora, até porque não existia abóboras na Inglaterra, por isso é que eles usavam nabos. As abóboras vieram do mundo novo, né? Do novo mundo dos Estados Unidos, e como a abóbora era maior e era mais fácil de trabalhar, então começou-se a usar a abóbora. E pronto, e a cultura do século XX, com a televisão, a cultura americana começou a produzir, depois uma indústria muito grande por trás, não é? Um merchandising muito grande por detrás, acabou por criar toda uma cultura em torno dessa festa, que depois começou também a trazer muitos rendimentos para certas empresas. Claro. Então, essa, digamos, é a origem do Halloween. Depois também, digamos, mais nos últimos 30, 40 anos, surgiram filmes de Halloween. Só que os filmes de Halloween já tinham um caráter, já não tinha nada assim de folclórico, de engraçado. Quer dizer, imagina, hoje em dia, nas escolas, as crianças vestem-se de vampiros e acham muito engraçado, de múmias, etc., de tudo. Mas as pessoas não acham que não tem nada de mal. Mas o primeiro filme Halloween que surgiu, por exemplo, em 1978, tem o nome Halloween porque passa-se na noite de Halloween. É um filme de terror. Mas terror que nós não tínhamos coragem, nós mascaramos as crianças, mas não tínhamos coragem de mostrar esse filme para as crianças. Porque é um filme que é inapropriado. É um chamado slasher film. É um filme onde só há golpes de facas e gente a ser morta às facadas, coisa horrorosa. E o filme, este autor aqui, é o padre Aldo Bonaiuto, que é um exorcista italiano, ele conta um pouco sobre esse filme porque foi um filme que marcou, porque depois fizeram uma trilogia assim. Aliás, fizeram 13 filmes sobre o Halloween, cada um pior que o outro. E qual é a história do filme? É uma criança de 6 anos que na noite de Halloween fica meio tomada pelos espíritos. Com 6 anos vai matar a irmã. É que ele ficou tomado pelos espíritos. Então mata à facada a sua irmã. E o início do filme tem uma musiquinha de embalar, como gostam de eles fazer aqueles contrastes, né? Música de embalar e depois aparece um gato preto ou aparece um fantasma. Muitos filmes têm essa alusão ou essa contraposição. E na música de embalar do início do filme aparece a música diz assim: mal olhado e gatos pretos, maléficos mistérios, o grito de uma criança queimada na lareira. Nossa, mas coisa... Uau, exato. É um ritual de sacrifício humano. No olho de uma bruxa o diabo se afoga e surge a sombra da bruxa. Na véspera de todos os santos, né? All Hallows Eve, todos têm medo. É a noite das bruxas. Quem não paga, em breve chora. Isto é o início do filme. E depois, para ver como o filme... Bom, o filme depois vai-se passando e no final, o psicopata, né? Porque depois o homem... Ele depois, 6 anos, o filme passa-se depois 15 anos mais tarde, e ele vai e começa a matar toda a gente da família, a gente próxima na antiga terra dele. E o que acontece é que ele depois, no final, é baleado na cabeça, no peito, e não morre. Uma espécie de zombi. E a partir daí começaram a fazer... Claro, o bandido não morreu, passou para o próximo filme. Então, isto fez entrar uma enxurrada assim de cultura Halloween ligada já a estes aspectos ocultos e aos aspectos assim, macabros. Não é? Então, o gato, a faca, a caveira, né? Digamos, a abóbora que se foi transformando em caveira. Né? Hoje em dia, nós vemos até nas fotografias, quem for puser assim Halloween vai ver uma caveira com uma cara, parece quase um esqueleto, um endemoniado assim. E então essa foi a origem histórica e depois assim mais recente da festa do Halloween e da paganização do Halloween. Então, aquilo que era uma festa católica acabou por se tornar uma festa neopagã, com muito comércio, com muito dinheiro por trás, porque deve haver milhões e milhões de dólares e de euros
que alimentam essa indústria do Halloween. E com a introdução que só deu aqui, ou seja, do contexto histórico, nota-se que, para além deles terem, digamos assim, ressuscitado esta prática pagã, não é? Que vinha já com, digamos assim, um impulso, que ainda agora está-me a falhar a palavra, mas é de superstição, não é? E eles então pegaram esse cerimonial, porque as coisas estavam ligadas, pelo que deu para entender, que a vida social e a vida religiosa eram uma coisa só, que eles, por causa das culturas e por causa das plantações, eles tinham medo que os espíritos viessem estragar ou coisa assim parecida e precisavam de se proteger, mas há aqui digamos exatamente, os celtas também faziam essa Samhain, essa festa para se proteger dos espíritos em relação às culturas, não é? E eles ligavam isso, a religiosidade, ao dia-a-dia. Entretanto, nota-se que muitas coisas deste cerimonial do dia-a-dia deles foi pego pelo, digamos assim, pelo tema que vai entrar aí, dos lados mais satânicos. Pegaram o cerimonial, pegaram este filme já para explicar o que é que está por trás, qual seria a essência do Halloween, porque batizaram com esse nome, entre aspas, não é? O que é que, digamos assim, o que é que se deve pensar acerca do Halloween, porque é assim que se vão passando as coisas, com uma certa naturalidade, com filmes e séries, acaba por passar a mentalidade para aquele título. De modo que a gente, quando se lembra Halloween, nunca se vai lembrar ou do carnaval, ou de uma festa bonita. Não, está sempre ligado a esta coisa que eles chamam a cultura da morte. Só que isso já está a começar a entrar também dentro do nosso dia-a-dia, das nossas práticas. Muito. E já há imensos factos ou de acontecimentos, ou de festas, até dentro das escolas, a propaganda em geral, agora foca só nesse aspecto do Halloween. Sim, eu trouxe por acaso aqui um pequeno texto de uma escola, não vou dizer qual é o nome da escola, mas deve ter sido uma coisa de poucos anos atrás, e diz assim: escola básica, ou seja, crianças devem ter 10, 11, 12 anos. O Halloween este ano enfeitiçou a comunidade escolar, que, cheia de criatividade e empenho, ajudou a decorar a escola, transformando-a num lugar assustadoramente divertido. Quer dizer, normalmente a pessoa tem medo daquilo que é assustador, mas agora está-se a tentar fazer com que as crianças não tenham mais medo daquilo que é assustador. E por isso é que é estranho. Isto é uma coisa que faz parte da cultura moderna. Antigamente, quando a pessoa dizia: qual é o seu animal preferido? É o pónei, é o cavalinho, é o leão, é o golfinho. Já me aconteceu perguntar: qual é o seu animal preferido? É um morcego. Mas é bonito? É! Como é que um morcego é bonito? A aranha, também, crianças dizem a aranha. Porque aquilo que era assustador é que, pela ordem natural das coisas, há coisas que são assustadoras mesmo. Um bicho com 8 patas é uma coisa assustadora. Sim, exato, não é simpático. Uma centopeia é assustadora porque tem muitas patas. E curioso porque a cultura moderna está a tentar fazer com que aquilo que era assustador por natureza de uma criança, porque todas as crianças nascem com esse susto pelas coisas assustadoras, mas já vamos ver desde daqui a pouco, desde crianças as pessoas estão a ser preparadas para receber aquilo que é assustador. E por isso começam a gostar de aranhas, de morcegos, escorpiões e coisas assim mais escuras, esqueletos. Aí diz aqui: desfilámos bruxas, monstros, vampiros, aranhas, esqueletos, fantasmas, morcegos, etc. E depois dançaram, etc. Uma festa. Depois tem aqui um outro sobre... Isto é numa universidade já. Então, programa. Então, explica que é já não são crianças. Já não são crianças. Universidades é gente com cabeça. E tem uma oficina de expressão plástica. Então, o Samhain, o que era o Samhain? Então, explica que os celtas, depois fala do esqueleto mágico. Né? Então, diz assim: a Igreja, com o passar dos anos, misturou costumes pagãos com as comemorações católicas. E esse costume prevaleceu até aos dias de hoje. Então, dá a entender que a Igreja é que promoveu o Halloween. Não, o Halloween é uma deturpação de uma festa católica que agora, nos dias de hoje, recuperou não só os motivos pagãos que tinha, mas ganhou outros novos através da cultura cultura moderna. Aqui é ao contrário, a Igreja... E através digamos, todo o lado mais satânico que estava subjacente, mas não estava evidente, né? Na época dos druidas. Quer dizer, à exceção das mortes de sacrifícios humanos, que realmente é terrível. Depois fala da ciência do caldeirão, fala de dormir cabeça para baixo. Imagina uma pessoa dormir de cabeça para baixo. Não, que raro. Porque no fundo estão a fazer uma propaganda do morcego. Depois falam de outras culturas, o Saci Pererê, que é um diabinho, né, da cultura afro-brasileira. Depois fala do Dia dos Mortos no México, mas tudo coisas pagãs. Agora, é uma coisa curiosa, fala-se disto dentro no caso, de uma universidade. Mas sugeriu aí que era a Igreja que estava a preparar isto. Mas não se pode falar do Natal.
Isso vai falar certamente também da Páscoa. Mas fala muito sobre este tema. E para vermos, como eu estava a dizer há pouco, para vermos como até as criancinhas mais pequenas não estão isentas disto. Isto aqui é um jardim de infância, também não vou dizer onde, mas é aqui em Portugal. Um jardim de infância, e diz assim, tem uma porta, há uma porta aqui com uma bruxa, depois um morcego, uma casa meio assombrada, um chapéu de bruxa, uma abóbora, tudo assim. E diz assim, olá a todos, aqui ficam algumas fotos de trabalhos realizados no jardim de infância, foram realizados aranhas com a pintura da mão, pintura de símbolos do Halloween com esponja, não sei quanto, realização de bruxas, pintura de imagens com código de cores. São crianças com 4, 5 anos de idade, 3, 4, 5 anos. Então as crianças com 3, 4, 5 anos que naturalmente têm medo de bichos estranhos. Uma criança não tem medo de uma joaninha, mas tem medo de uma aranha. Seria normal. Mas já a ser... Como é que a cultura está tão impregnada que uma pessoa sensata, imagina um professor, um empregado, ou até os pais, acham isto normal? Como é que é possível? E acho que acaba aqui um facto que aconteceu, se eu permitir, que fomos fazer uma apresentação a uma escola, uma apresentação musical, mas fomos em 2 momentos diferentes à escola, durante 2 períodos diferentes. Um deles foi dentro da época do Halloween, e a pessoa entra na escola, leva assim leva um choque, porque logo à entrada tinha uma teia de aranha gigante com aranhas, com morcegos pendurados, mas o que chamava muita atenção era o pormenor. O arranjo estava com material de qualidade, estava impecável. As peças, uma teia de aranha perfeita. Perfeito. Nossa. Bem, então esse foi o primeiro impacto. Era um bocado assustador. Aquele tinha um esqueleto com 3 palmos a mais do que eu. É casa do terror. Bom, isto foi nesta época. A segunda vez que nós lá fomos, exatamente para, digamos assim, para a mesma apresentação, mas continuação para outras turmas, foi na época do Natal. Aquilo é de exceção. Então, enquanto que no Halloween estava tudo impecável, pormenores espetaculares, o presépio que eles montaram de Natal, que foi uma coisa extra oficial, nem estava no sítio principal, estava feito com material reciclado, papel higiênico, coisas que normalmente a gente tapa ao lixo, como garrafas, coisas amassadas. Era Nossa Senhora e São José. Então aquilo que são os nossos símbolos, que deveria ter, digamos assim, um esplendor diferente, não, com material que... Mas, se calhar é uma palavra um bocado agressiva, mas é material de lixo. Exato. Para o presépio vai lixo. Para as coisas do Halloween, que tem esta cultura da morte mais ligada ao satanismo, não. Tudo impecável. Isto acaba por gerar, digamos assim, uma imagem nas crianças. Pode ser que haja alguém que esteja a ouvir e pense, mas os padres estão a ser os padres. Estão a ser um bocado exagerados, assim, a falar essas coisas, satanismo. Então, bom, para já, muitos padres, o padre Amorf, o padre Sousa Lara e outros grandes assim, exorcistas, falam muito da relação entre o Halloween e o satanismo. E eu tenho aqui um livro do padre Fortea, que é um exorcista muito conhecido espanhol. No final do livro ele conta vários factos que se deram, que ele presenciou, que ele, digamos, assistiu, e conta um caso precisamente de Halloween. Eu vou só ler aqui um trecho porque é muito interessante. É uma criança de 11 anos. 11 anos. Diz assim: durante a noite de Halloween, um menino de 11 anos notou que uma sombra se aproximava dele. Em casa, isto aqui. Isto aqui já é na conversa com o padre. Eu perguntei à família se nesse dia o menino tinha feito algo de especial. No dia em que ele viu a sombra. E o menino disse que nesse dia... a mãe ou o pai disse que nesse dia o seu filho não tinha feito nada de especial, salvo disfarçar-se de caveira com um sabre, com uma bola da qual surgia sangue. Era um disfarce para a festa do colégio que desagradou à sua mãe, pelo excessivamente sangrento que era, mas que já estava comprado. Então era 31 de outubro, compraram-lhe uma festinha, um traje para o Halloween da escolinha. A mãe não gostou muito. Ai, tem muito sangue, é um bocado esquisito, é um bocado grotesco. Já estava comprado. Não é? O que certo é que, continua aqui o texto, nessa noite em que se deu, foi nessa noite que se deu o primeiro sintoma, a aparição da primeira figura humana. Então o menino de 11 anos, a partir do momento em que meteu aquele disfarce de caveira, com aquele sabre, etc., e com o sangue, começou a ver figuras, pessoas, dentro de casa. Depois vai contar aqui que ele não conseguia mais passar pelo corredor da casa, porque ele passava pelo corredor para ir para o quarto e via pessoas ali. Até que o pai começou a ter de levá-lo ao colo, para ele poder passar por ali, por aquele ponto onde estavam as pessoas. E depois ele vai dizer que
os sintomas foram-se agudizando, então eles levaram, em vez de levarem um padre ou levarem a um sítio, digamos, algum sacerdote, etc., levaram a uma mulher de tarô, das cartas do tarô, e a mulher diz que ia solucionar o problema. Pediu-lhe muito dinheiro e começou a fazer uma série de procedimentos com ele. Aí ele vai dizer assim: não se sabe o que é que fez aquela pitonisa. O que é certo é que esta foi a noite em que o menino ficou possesso. Então, um menino de 11 anos ficou possesso. Depois ele vai para uma clínica psiquiátrica, tem uma série de procedimentos que os pais ficaram completamente perdidos, não é? E só mais tarde é que foram ter com o padre Forte, e ele, através de vários exorcismos, acabou por libertar o menino. Mas um fato inocente, quer dizer, uma caveira ou um esqueleto, não é, que ele vestiu, aquilo estava certamente enfeitiçado. O menino começa a ver figuras dentro de casa e mais tarde acaba por ficar possesso. Isto parece... o padre está a exagerar. Isto aqui é um padre exorcista. O cá à partida parecia um exagero, não é? O que é que tem um fato de especial? Caiu. E como dizíamos há pouco, quer dizer, é nessa noite, é porque esta noite ficou consagrada pelos satanistas como a sua noite. Assim como para a Igreja Católica e para o mundo ocidental, não é? O 25 de dezembro é a noite de Natal, é o Natal do Senhor. A festa da Páscoa não tem uma data assim fixa, por isso, mas é a Páscoa. O dia dos satanistas, né, é o dia de 31 de outubro. E é muito impressionante que este autor, o tal padre Bonaiuto, diz aliás, é o padre Amorf, diz o seguinte: festejar o Halloween, isto é o padre Amorf, famoso exorcista, né, italiano, já falecido, festejar o Halloween é prestar culto ao diabo. Ele dizia que era o Osana do diabo. Era como prestar um culto de louvor ao diabo. Então, é prestar culto ao diabo, o qual, se for adorado, nem que seja por uma noite, no fundo estamos a adorar, ainda que não nos demos conta, ou estamos a prestar um culto, um louvor ao diabo. Ainda que seja por uma noite, ele tenta reivindicar os seus direitos sobre a pessoa. Então ele diz assim: não nos admiremos se o mundo parece caminhar para a ruína e se os gabinetes de psicologia pululam de crianças. Que sofrem de insónias, e cada vez mais são os jovens a dizer: não consigo dormir, irrequietas, agitadas, jovens obcecados e deprimidos e com tendências suicidas. É o que nós vemos cada vez mais. Quer dizer, não é o Halloween que produz isso tudo, mas em parte também é. Não é? Porque isto é uma cultura... Sim, porque é a cultura que está a entrar e as pessoas vão se habituando. E começa com o Halloween, depois começa com os filmes de terror, depois a pessoa com o oculto, depois a curiosidade e vai por aí quando a pessoa se dá conta já. E depois a criança não tem digamos, a sua... emocionalmente, claro, ela não tem barreiras, não tem uma estrutura de pensamento, e ela, se for introduzida nesse mundo da magia e da superstição, ela embarca... Se os adultos embarcam tão facilmente, apesar de às vezes terem toda a estrutura católica, têm todo o ensinamento, a catequese, e às vezes vão na superstição, imagina uma criança. Não tem barreiras. Pois, exato, ela acredita em tudo aquilo que lhe ensina, que lhe instrui. É impressionante. Já demos aqui uma visão geral do histórico, dos casos concretos. Entretanto, Padre Jorge, também queria lhe perguntar aqui uma coisa, que nota-se, embora seja uma coisa mais discreta, nota-se que há aqui digamos assim, o mundo do mal vai trocando as festas principais por outras festas ou por outros símbolos. E que tanto no Halloween como outras festas mais pagãs, elas apostam muito nisto, a simbologia das coisas, mas que a esmagadora maioria das pessoas não se dá conta. Ontem eu estava a comentar aqui uma coisa, por isso é que eu peço para partilhar aqui com os nossos ouvintes, acerca até pormenorzinhos simples, tipo as cores. Porquê que foram escolhidas as cores do laranja com o preto? Mas aqui é um caso, mas há outros, tipo a Páscoa também foi substituída, o Natal foi substituído. O que é que o senhor tem aqui a contar aos nossos ouvintes? É interessante que, do ponto de vista simbólico, né? Porque nós vivemos num mundo, existem simbologias para tudo e mais alguma coisa. E Deus criou realmente animais e coisas da natureza, certos aspectos que são símbolos para o ser humano. E a própria festa do Halloween, uma vez que é uma festa hoje em dia, dedicada ao demónio, e já desde o início, enquanto festa naquele tempo dos celtas, que era, sem eles saberem, eles não estavam a fazer uma dedicação ao demónio, ou talvez até soubessem, os druidas talvez soubessem mesmo. O que acontece é que na própria cultura, quando nós escrevemos Halloween, ou lembramos do Halloween, imediatamente vem à nossa cabeça uma abóbora.
né? Com uns olhinhos, ou uns olhões, e com uma boca meio disforme, assim. Sempre com um sorriso simpático. E o fundo é negro. Ou velas, mas tudo negro, né? Porque é de noite. O Halloween é uma festa da noite. Ora, o negro e o laranja da abóbora, é curioso, isso está comprovado, digamos, até é científico. São o oposto daquilo que para os católicos simboliza o céu. Ou seja, o negro e o laranja vai ser, no fundo, para os satânicos, o inferno. Isto parece um bocado de exagero. Não, é que realmente, quando a pessoa fala do céu, o que é que vem imediatamente à cabeça? Que cores vêm à cabeça? Branco. O branco. E o azul, quer dizer, também basta olhar para o céu, a gente vê branco e azul, as nuvens e o céu. Então, o branco e azul, Deus criou as coisas assim, é a ordem natural das coisas. E quando nós imaginamos, até a Nossa Senhora, a Rainha dos Céus, há vestes dela, por exemplo, Nossa Senhora de Lourdes, branco e azul. Ora, para os satânicos, tudo é ao contrário. E por isso, eles inverteram as cores do céu e colocaram essas cores, que são as cores do inferno, na festa do Halloween. Mas porquê que o preto e o... Bom, preto realmente já diz alguma coisa, não é? Sim, é o contrário do branco. Não é que o laranja vai ser a cor infernal. É pelo seguinte. Bom, o preto vai ser a oposição do branco. Isso é líquido, não é? Toda a gente percebe isso. Agora, como é que o laranja é a oposição do azul? É que, de facto, se nós pegarmos na roda das cores, né, existem 3 cores primárias. Não? Temos o azul, temos o amarelo e temos o magenta ou o vermelho. Ora, entre, por exemplo, o vermelho e o azul, a cor oposta do amarelo vai ser o roxo, que está na posição oposta. Aqui temos o vermelho. Qual é a cor oposta ao vermelho, que está entre o amarelo e o azul? Vai ser o verde. E qual é a cor oposta ao azul, que está entre o amarelo e o vermelho? O laranja. Realmente, nós não percebemos muito como é que é possível, mas na roda das cores, o laranja é a cor oposta ao azul. Então, no Halloween nós só vemos laranja, a oposição do azul, e negro, a oposição do branco. E a própria conjugação, o laranja é uma cor bonita, não é? Sim, o preto é a ausência de cor, mas o laranja tem uma cor bonita. Só que a conjugação tem algo de sinistro. Veio com outra intenção. Faz lembrar fogo, não é? Depois fogo com negro faz lembrar realmente coisas meio infernais, não é? Uma lareira escura. Então tudo isso aí também está dentro da cultura e do simbolismo, ou seja, um simbolismo que está dentro de uma cultura que é de facto já próxima do satânico, ou satânica mesmo, porque nos últimos anos é o que nós temos estado a ver. É os opostos das coisas que nós temos como boas, se eles inverteram, notoriamente. Podiam usar outros símbolos, mas não. Começaram a usar esses símbolos e... Até onde é que este pormenor, até nas cores, foram seletivos em escolhê-las bem escolhidas para podia ser qualquer outra cor, para trazer aquela carga que eles queriam transmitir. Outro ingrediente assim, é impressionante. Então esta era uma delas, não era uma explicação. Entretanto, há outras festas e outras coisas católicas, digamos assim, ideias católicas, que eles vão trocando também os símbolos e que parecem às vezes coisas engraçadas, tipo o Coelhinho da Páscoa ou o Pai Natal. Eles vão trocando essas festas. E nota-se também que estão a começar a roubar, esta cultura da morte está a começar a roubar as festas aos católicos, porque colou Dia de Todos os Santos, eles entraram ali quase... Parece que notoriamente foi de propósito, tal como outras festas que vão também suplantando as festas católicas. Entretanto, há aqui algumas situações que os que nos estão a ouvir, imaginemos que eles, se a pessoa deu-se conta que realmente, digamos assim, está a deixar aos próprios filhos ou os protegidos dentro deste tipo de ambientes que são nocivos. E toda a gente sabe que são nocivos porque na televisão, quando aparecem filmes de tiros ou de sangue, aparece logo o aviso. Isto não é para crianças. Mas no Halloween isto passa, não sei por que razão, mas pronto, é destas coisas. É curioso. E depois a gente vê crianças mascaradas de vampiro ou de assassino com sangue a escorrer pela cara e acho que é uma brincadeira interessante que não faz mal a ninguém. Mas está lá o aviso para a televisão. Toda a gente vê a televisão e quando a televisão fala, toda a gente obedece. Então não se pode. Então, muita gente, quase de certeza absoluta, que vai querer trocar este tipo de hábitos. Sim. Que conselhos é que o senhor daria a estes católicos que querem fazer essa alteração? Depois de tudo o que foi dito aqui, a primeira coisa é não abrir a porta em nada para estas coisas do Halloween. Alguém pode dizer assim, mas pelo menos meter um chapéu de bruxa na cabeça. O fazer isso é mais ou menos como... Imagina uma pessoa que está dentro de casa e sabe que está a vir o bandido roubar a casa. E a pessoa diz,
Porquê que eu tenho que fechar a porta, mãe? Deixa um pouquinho a porta aberta. Filho, ele vai meter o pé e vai entrar. Mas é só um pouquinho. A mãe não ia deixar a criancinha deixar a porta um pouquinho aberta quando está o bandido a chegar, não é? Claro que não. Exato. Então, nós também não podemos fazer isso com o demónio. Ou seja, se a festa está paganizada, é uma festa que já teve laivos de catolicismo, mas agora está paganizada. Então, é melhor não abrir para nada. O que é que muitas escolas têm feito, o que é que muitos ambientes católicos têm feito, e várias regiões do mundo, eles fazem, hoje em dia, uma festa que é o All Saints Win, que é o Todos os Santos Ganham, onde as crianças, em vez de se vestirem de caveiras e dessas coisas todas grotescas, vestem-se de santos. Então, Santa Beatriz da Silva, de Santa Isabel, de Portugal, de São Nuno Álvares Pereira, enfim, todos os santos, Santo António. Qualquer santo, exato. Qualquer santo. Porquê? Porque é uma forma de fazer com que... Para já, é uma festa dedicada aos santos, porque nós estamos na véspera de todos os santos, então vamos vestir de santos. É a coisa mais normal. E não vamos vestir de demónios. Exato, um católico não se vai vestir do não oposto. vestir de um demónio, de um vampiro, Então, é a coisa mais normal. E, então, isso além do conselho de não abrir para nada, de facto, porque isso entra depois dentro do mundo da magia, da superstição, também a fazer isto que já é feito em muitos locais e que realmente é uma cultura católica que acaba por se contrapor e, enfim, e tem um lado benéfico, não tem o lado mau que tem o... E até do ponto de vista educacional, a criança vestir-se de caveira, ou seja o que for, terá sempre aquela ideia da mentalidade do escuro, do depressivo, exato, ou da cultura da morte. O facto de ele se vestir de santo também vai estimular as virtudes e as coisas boas que as crianças têm. Vai preparando essa mentalidade. Coloca como modelo. O santo deve ser os modelos, não devem ser os demónios, nem as aranhas, nem os morcegos. É isso. Exato. Outra prática que seja importante ressaltar? Não, eu acho que é sobretudo esta advertência que deve haver das pessoas, não é? Saber que nós não podemos viver indiferentes ao lado de uma cultura que tem este aparato todo, não é? E pensar assim, isto aqui não me afeta, isto não afeta a minha família, isto não afeta aos meus filhos, afeta. Tanto mais que os desenhos animados hoje são todos nessa linha, são monstros, são bichos estranhos, não é? Ainda agora saiu um filme recente, há uns meses atrás, que era o Strange World. Era um mundo estranho onde tudo é esquisitíssimo. Pronto, talvez não houvesse aranhas ou vampiros, mas havia todo tipo de monstros. Uhum. Tudo tende para aí. Né? E nós estamos a habituar as nossas crianças ao grotesco. Eu lembro uma vez no Natal, fomos comprar um presente para a família e passámos na zona de brinquedos de crianças. E eram só monstros. Então, hoje em dia, antigamente tinha a Cinderela, tinha, sei lá, a fada. Hoje em dia é só monstruosidades. Então, isso é uma porta, lá está, é um pouquinho da porta aberta para a pessoa depois aderir a esta cultura, né, dominante do Halloween, onde está por detrás estão os demónios com toda a sua feiura. Né? E a sua feiura depois pode permear, infelizmente, muitos aspectos da cultura, até dos brinquedos das crianças. E o convívio com estas coisas vai habituando a pessoa a que isto é normal, isto é natural. E é o mal vai entrando com naturalidade na vida das pessoas. Isto é uma coisa... Quer dizer, se fosse perguntar para uma pessoa contínua, né, com bom senso, a pessoa perceberia perfeitamente. Mas as pessoas, infelizmente, hoje em dia perderam essa noção da realidade. Quer dizer, se eu meto o meu filho à beira do precipício, eu tenho medo que ele vá cair, não é? Agora, se eu meto o meu filho à beira de material que induz ao satanismo, né, que induz ao ocultismo, que induz à depressão, porque são coisas que acabam por trazer depressão, porque a pessoa acaba por viver num mundo onde é o mundo do medo, é o mundo do terror. E a pessoa naturalmente acaba por cair em coisas macabras. Lá está o que dizia aqui o Padre Amor. Tendências suicidas, irrequietos, agitados. A cultura acaba por produzir isso. E se em parte o mundo está como está, é porque esta cultura do ocultismo, etc., acabou por também entrar nessa festa do Halloween. Sim, já começou a minar as mentes. Exato. Sr. Padre, se calhar hoje já demos aqui muita informação, excesso de informação para os nossos ouvintes, que tinha mesmo muita coisa, muitas histórias, muitos dados para contar. E se calhar, mais do que estas coisas todas, precisávamos de bênçãos, invocar a presença de Deus para as casas, para os lares, para as mentes, então, para as almas, para tudo. Rezar muito. A primeira coisa, para expulsar acaba por mudar, mas ambiente todo. Vamos pedir então a bênção de Deus Nosso Senhor, por intercessão da Nossa Senhora,
no caso de Nosso Senhor do Bom Sucesso, que temos aqui junto de nós, e pedir que Nossa Senhora ajude e esclareça, não é? Esclareça. As pessoas também tenham vontade de procurar e se informar sobre esta matéria que é tão importante, não só para elas, mas para os filhos, para os netos. Então vamos pedir a bênção de Deus para que ajude-se nesse sentido. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desde sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria. Salve Maria.